Olá, tudo bem? Eu sou Camila Pedrosa e vim aqui contar pra vocês hoje um pouco da minha história. Eu sou lúpica, eu tenho uma doença crônica, fui diagnosticada aos 16 anos com lúpus e a partir de então tive uma mudança radical na minha vida. Na época eu tinha feito vestibular para fazer nutrição na UNB e tinha passado no vestibular. Quando eu entrei na sala da médica para receber esse diagnóstico, eu já sabia que eu tinha passado no vestibular para entrar na UNB. A médica me recebeu com uma frase que marcou muito a minha vida e que eu não carrego com tristeza, nem com mágoa, nem rancor, não. Eu simplesmente carrego como uma forma de mostrar para as outras pessoas que a gente passa por médicos difíceis, por pessoas difíceis, mas que isso não precisa ficar marcado, gravado na nossa vida. A médica me recebeu na sala e falou bem assim: bem-vindo ao inferno. E isso foi muito duro, porque com 16 anos você nunca imagina que você vai ser recebido dessa forma, e eu nem tinha ideia do que era uma doença crônica. E ela me deu o diagnóstico do lúpus e falou pra mim que eu ia viver mais um ano. Só pra constar, esse ano eu faço 30, não foi só um ano. E aí ela me deu o diagnóstico da doença e a partir de então eu meio que desisti. Eu falei, não vou fazer faculdade, não vou perder meu tempo, até porque eu não conhecia a doença, eu não sabia qual era a agressividade dela. Então eu acabei desistindo mesmo de fazer a faculdade e acabei só vivendo a minha vida de uma maneira normal. Eu falei, deixa as coisas acontecerem, vamos ver o que Deus quer pra minha vida. Entreguei nas mãos de Deus e fui continuar vivendo. Nessa época que eu recebi o diagnóstico, eu tava começando a namorar com meu esposo e na época eu era uma pessoa muito tímida, muito fechada e eu falava bem assim, Deus, como é que eu vou arranjar um namorado se eu não consigo nem falar com ninguém? Eu mal consigo cumprimentar uma pessoa. E aí minha mãe falou pra eu fazer uma lista e colocar tudo que eu queria desse meu namorado, que seria o meu futuro esposo. Eu fiz uma lista e coloquei tudo da maneira como eu queria. E quando eu recebi o diagnóstico, nós estávamos namorando havia 4 meses. E aí eu falei pra ele, olha, se quiser sair, essa é a hora, porque você viu, né? Não vou viver mais que um ano, acho que você tá perdendo tempo. E ele decidiu que não ia terminar, que a gente ia continuar namorando e ficamos namorando. Depois que eu recebi o diagnóstico, eu entrei num estado em que pra mim tudo tinha que ser muito imediato. E aí eu queria realizar tudo na minha vida o mais rápido possível, porque eu tinha muito medo de morrer. E aí eu achava que eu ia morrer. Então nessa época eu achava que eu ia morrer. Então pra mim tudo tinha que ser realizado muito rápido. E eu tinha 16 anos. Quando eu completei 18 anos, o Vlad, que é meu esposo, me pediu em casamento. E aí nós casamos, eu tinha 18 anos. Todo mundo achou estranho, né? Aos 18 anos, casar assim tão rápido. Mas na minha mente, apesar de não falar isso pra ninguém, na época nem ele sabia disso, eu queria realizar tudo o mais rápido possível. E aí, depois que eu casei, com 19 anos, eu já estava cuidando de uma academia que era da família do meu esposo desde os 17 anos. Com 17 anos eu comecei a tomar conta dessa academia, comecei a me envolver e esquecer um pouco de lado, deixar de lado, viver essa doença. Decidi que não valia a pena viver uma doença. Já tinha se passado aquele 1 ano que a médica tinha falado que eu ia viver, então eu já estava mais tranquila em relação a morrer tão rápido. Mas eu ainda achava que eu ia morrer a qualquer momento. E comecei a cuidar da academia, resolvi fazer faculdade de educação física, porque ia me ajudar dentro dessa administração do espaço. Quando eu fiz 20 anos, eu estava terminando a faculdade, porque eu não fiz o bacharel, fiz só licenciatura, então era menos tempo. E eu decidi que eu queria ser mãe. Dentro do meu imediatismo, eu precisava ser mãe logo também. E aí procurei vários médicos aqui em Brasília. Na época eu lembro que tinham sido 5 médicos, obstetras, nenhum deles queria me acompanhar. E foi muito dolorido, porque na verdade eu era tratada como uma pessoa doida, né, que tem uma doença autoimune, sabe que uma doença autoimune gera grandes riscos tanto para a vida da mãe quanto do bebê e quer engravidar. Mas eu fui pra casa no dia da última consulta que o médico falou pra mim que era pra eu adotar alguém, adotar uma criança, pra buscar alguma coisa pra fazer, viajar, fazer outras coisas e parar de inventar moda, porque aquilo ali definitivamente não era pra uma lúpica. Ser mãe não era pra mim. E eu fui pra casa muito triste, chorando, eu tava sozinha no dia. E quando eu cheguei em casa, eu ajoelhei e orei e pedi a Deus, olha, o Senhor sabe de todas as coisas, se for da tua vontade, que isso aconteça. E aí naquele dia eu orei e pedi a Deus, falei, olha, prepara alguém, se for da tua vontade,
E na época eu tinha marcado muitos médicos. Eu fui marcando um monte de médico porque eu já sabia que ia ter essa resistência deles em me atender por conta do lúpus. E aí eu marquei vários e nem lembrava de todos os que eu tinha marcado. Mas eu lembro que eu ajoelhei, orei e pedi a Deus e falei com ele, entreguei nas mãos dele. Quando foi praticamente uma semana depois desse último médico que eu fui, eu recebi uma ligação confirmando uma consulta para outro dia. Eu nem lembrava da consulta, confirmei e falei, já foram 5, o que é mais um? Não tem problema, vamos lá. Quando eu cheguei na médica, sentei na cadeira, ela começou a me perguntar. Tava minha mãe, foi comigo, meu marido e eu. E aí ela começou a me perguntar o que eu queria. E eu expliquei pra ela que eu tinha lúpus, que eu queria ser mãe, que a minha doença estava controlada já havia 2 anos, que eu não tinha nenhuma crise, que estava tudo certinho, eu tomava as medicações do jeito certo. Aí a médica olhou pra mim e falou bem assim, olha, eu tô terminando meu mestrado em gestantes lúpicas. Eu quase não acreditei. Eu queria cair pra trás de tão impressionada que eu fiquei. E aí ela falou, é totalmente possível você engravidar e ter filhos, não tem problema nenhum. Eu venho acompanhando grávidas com lúpus há muito tempo e tem sido super tranquilo. E eu saí de lá com o coração cheio de esperanças. Fui pra casa, no mesmo dia ela já falou pra mim, olha, se você tomou algum método anticoncepcional, já para e já vamos começar na próxima consulta que você vier, a gente vai fazer todos os exames pra saber se tá tudo bem nessa parte ginecológica pra poder engravidar. Perfeito, fui pra casa. Quando eu já voltei grávida. Eu já voltei grávida de 12 semanas. E ela começou a me acompanhar durante a gravidez. Foi uma gravidez super tranquila. Eu não precisei tomar nada, não precisei ficar de repouso, não precisei de acompanhamento especial. Na época eu ainda cuidava da academia, então eu tinha uma rotina muito puxada, de 6 da manhã às 10 da noite, ir pra academia, cuidar de funcionário, fazer reunião, dar aula de natação. Então eu tinha uma rotina muito puxada. E continuei minha rotina tranquilamente. Com 34 semanas, eu acordei com a barriga um pouco baixa, minha mãe percebeu. Fomos pro hospital e aí o médico detectou que eu não tinha mais nada de líquido amniótico. Ele não, na verdade fica um pouco, mas ele não conseguia medir a quantidade e ele me encaminhou para fazer o meu parto, com 34 semanas, 8 meses. Fomos pro hospital e lá, durante a noite, meu filho nasceu. Isso era de manhã, 9 da manhã, ele só nasceu às 10 da noite, mesmo sem nenhum líquido amniótico. E nasceu perfeito, sem cansaço, sem nenhuma sequela, sem sofrimento fetal. Foi pra UTI, infelizmente não pude ver o rostinho dele naquele dia, naquela noite, não consegui ver, não conheci ele a primeira vez pelo computador, porque meu marido me mostrou uma foto. Mas no outro dia pela manhã eu levantei, fui na UTI neonatal, conheci ele e já saí da UTI com ele nos braços, direto pro quarto. E no outro dia pela manhã nós estávamos em casa. É tão milagre você imaginar que algo desse tipo acontece, assim, é tão forte, mas acho que Deus tem dessas coisas, Ele surpreende a gente a cada momento. Bom, depois que meu filho nasceu, que nós fomos pra casa, voltei à minha rotina normal. Eu lembro que com cerca de 20 dias eu já tinha voltado a trabalhar, a dirigir, porque a rotina da academia realmente era muito puxada. E aí, quando o meu filho... Aí fiquei tratando o lúpus, tomando as medicações. Na época eu não tomava muitos remédios, eu tomava em torno de 3, 4 comprimidos por dia. E estava com uma doença totalmente controlada. Quando meu filho estava com 2 anos, aproximadamente 2 anos, eu acordei um dia com o rosto extremamente inchado. Muito inchado, os meus olhos estavam quase que saltando para fora de tão inchados que estavam. E aí eu acordei, a primeira coisa que eu achei era um domingo, eu achei que eu tava com conjuntivite. E fui pra emergência da oftalmológica. E lá o oftalmologista me atendeu, fez todos os exames e falou, olha, não tem nada na parte ocular. E ele pegou e me recomendou ir em um nefrologista. Isso era no domingo, quando foi na segunda-feira eu marquei um nefrologista e consegui na mesma semana ir nessa nefrologista. Fui a nefrologista, chegou lá, ela perguntou todo o meu histórico, contei tudo o que estava acontecendo. E ela falou, olha, eu acho que você está com nefrite lúpica. Só que para diagnosticar nefrite eu preciso fazer uma biópsia renal em você. Aí tudo bem, saí de lá, já deixamos a biópsia renal marcada e fui fazer a biópsia. Que é uma coisa extremamente dolorida e difícil de se fazer, mas a gente sobrevive.
Era só com anestesia local e uma agulha de em torno de 20, 25 centímetros que entra abaixo da última costela. Só com essa anestesia local até chegar no rim. Tira um pedacinho para fazer a biópsia. Quando o resultado da biópsia saiu, eu realmente estava com nefrite, num grau muito avançado, porque até então, junto com o meu médico, a gente só acompanhava os exames de sangue do lúpus, os básicos, que se acompanha mensalmente. Eu não fazia nenhum acompanhamento para saber se ele estava afetando algum órgão, porque é o que acontece no lúpus. E então eu não estava acompanhando. E quando eu descobri a nefrite, eu já descobri ela num grau bem avançado. Fui fazer o tratamento da nefrite, que incluía sessões de quimioterapia ou hemodiálise. E aí a minha médica deixou eu escolher entre uma das duas. Escolhi, né, a quimioterapia por vários outros motivos pessoais. E aí decidi fazer a quimioterapia e comecei a quimioterapia para tratar a nefrite. Fiz uma sessão com a quimioterapia, não surtiu efeito, passou por um remédio oral, também não surtiu efeito. E aí voltamos para a quimioterapia de novo. Eu podia fazer 12 sessões dessa quimioterapia porque ela fica no organismo, ela é tóxica. Comecei a quimioterapia e essa quimioterapia nova deu certo. E aí quando a gente vai fazer a quimioterapia, a gente assina um termo de responsabilidade e explica quais são os efeitos colaterais da quimio. E dentre esses efeitos, o que mais me chamou a atenção era o fato de ficar estéril. Eu só tinha um filho, eu tinha o sonho de ter outros filhos, de ter mais um filho, outros não, só mais um. E ficar estéril era meio assustador. Eu tava com 23 anos. E ficar estéril ali aos 23 pra mim era um pouco difícil. Mas eu tinha que pensar no filho que eu já tinha e que eu precisava cuidar dele, né? Então a prioridade era ele, então assinei o termo e começamos. Assim que eu comecei a quimioterapia, passou pouco tempo, eu já fiquei sem menstruar. Então a minha menstruação cortou. Falei com os meus médicos, que me acompanhavam na época, e os dois falaram, é normal por conta da quimioterapia. E aí nós ficamos fazendo o tratamento. E durante a quimio, eu sentia muito enjoo, eu sentia muito sono, eu sentia muita sede, muito cansaço, fiquei muito debilitada. Eu tomava injeções de 1000 mg de corticoide a cada 15 dias na veia, então ele é 100% biodisponível, a gente absorve tudo. E eu tava muito inchada, enorme, usava um monte de cinta para disfarçar e de repente eu estava no cinema com o meu marido assistindo um filme, naquelas salas XD que faz um barulho terrível. Quando fez um barulho alto, a minha barriga mexeu. Aí, a primeira coisa que eu pensei foi, tô com verme. Coitado do Heitor, né? Quando assisti, achei que eu tava com verme, ou então que eu tava com hemorragia interna. Jamais na minha vida eu imaginei que fosse qualquer outra coisa, não sei isso. E aí a minha barriga não parou de mexer. Aí eu peguei a mão do meu marido e coloquei em cima da minha barriga. E mexeu. Aí ele abriu aquele sorriso, né, largo, de orelha a orelha. Eu pensei, pronto, tô morrendo e a pessoa tá rindo, achando engraçado. E aí fomos pra casa. Naquele dia meu filho tava dormindo na casa da minha mãe. E aí a minha barriga não parava de mexer. E aí eu comecei a imaginar a possibilidade de ser uma gravidez e do bebê estar em sofrimento fetal. Porque ele não parava mesmo de mexer e eu não conseguia dormir com a minha barriga mexendo. E aí 5 horas da manhã eu falei, olha, vamos pro hospital porque não dá pra aguentar não. E aí chegamos no hospital, fui direto pro ginecologista, ele veio, me deitou na maca e apertou aqui assim a parte de cima do útero, né? E ele falou, olha, você tá grávida de 5 ou 6 meses, como é que você não sabe? E aí eu, de novo, aquele susto tremendo, né, de imaginar que eu estaria grávida e tão avançada a gestação. E ele falou, olha, provavelmente seu bebê tá todo mutilado. E ele tá se mexendo tanto porque provavelmente ele tá em sofrimento fetal. E aí, ao mesmo tempo que eu tava feliz porque tinha um bebê ali, eu tava extremamente nervosa por não saber o que tava acontecendo e se realmente ele tava nesse sofrimento fetal. E aí nós fomos pra sala de ecografia pra fazer o ultrassom e ver o que tava acontecendo. Quando chegou na ecografia, eu lembro certinho do médico contando dedinho por dedinho do pé dele, dedinho por dedinho da mão. E aí o médico contou os dedinhos da mão, os dedinhos do pé, viu a cartilagem das orelhas, do nariz,
viu se a coluna estava completamente formada, se ele estava perfeito, e ele estava perfeito. E aí naquele dia ele comprovou que eu estava com 27 semanas de gravidez, 7 meses. E ele estava perfeito, não tinha nenhum problema dele. Mas como a gente passa por um monte de médico e nem sempre é agradável, ele olhou pra mim e falou, olha, ele tá perfeito, mas ele pode estar com problema neurológico e isso só dá pra saber depois que ele nascer. Enquanto não nascer, não tem como saber. Então se prepara, porque pode ser que venha uma situação mais difícil aí pra frente. Eu saí daquele consultório extremamente feliz, porque de estéreo eu tava esperando outro bebê e ele tava perfeito. Mas eu não sabia se ele ia realmente nascer perfeito ou se ele ia ter algum problema neurológico do qual ele ia precisar de mais cuidados. Fui pra casa, contei pra todo mundo, acho que quase ninguém tava acreditando, todo mundo tava achando que eu tava escondendo. E contei pra todo mundo, fui fazer um outro exame porque o pequenininho não deixou a gente saber se era menino ou menina. Fui fazer um outro exame, descobri que era um menino. E logo em seguida tive que tomar uma decisão, porque se ele precisasse de muitos cuidados, eu tinha um filho que já precisava de cuidados, porque era pequeno, e tinha uma academia que era como um filho, que precisava de muitos cuidados. E na época eu tinha 14 funcionários de carteira assinada, fora os meus funcionários de hora-aula. E eu cuidava sozinha na época da academia, então eu tinha que tomar a decisão entre cuidar da minha família ou cuidar da minha empresa. Eu estava no auge na época na academia. Eu lembro que eu tinha 500 alunos dentro de um plano anual, que pra mim era muito. Tava com um faturamento muito bom, tava com... a divulgação da academia estava muito boa, as pessoas conheciam, gostavam. E aí eu tinha que tomar a decisão de fazer alguma coisa. E passar para o outro funcionário não era uma opção, colocar um administrador, um coordenador, porque eu já tinha tido alguns problemas na época com isso. Então eu optei por fechar a academia. O lote era do meu marido, ele falou, olha, a gente fecha a academia e aluga. E aí com muita dor no coração, eu tive que abrir mão de cuidar daquilo ali, do qual eu tinha passado todo dos meus 17 anos até ali os 23, 24 anos, me especializando para cuidar daquilo ali. Tanto em faculdade, quanto em cursos de gestão, em pós-graduação, em tudo eu fiz, me dediquei a cuidar daquele espaço. E aí eu tinha que tomar essa decisão de o que eu ia fazer com a empresa e quanto aquela gravidez tão avançada. Decidi fechar a academia, isso foi em junho. Em julho eu já estava anunciando para os alunos que eu ia fechar a academia, comecei a devolver o dinheiro dos alunos que já tinham pagado o plano anual e fazer toda aquela movimentação de vender equipamento, de vender tudo. Fechei a academia e optei por cuidar do meu bebê, que eu não sabia como que ia nascer. Chegou o dia perto dele nascer, fiquei várias vezes. Essa já não foi uma gravidez tão tranquila quanto a primeira. Eu fiquei durante as últimas semanas, né, indo toda semana fazer exames. Ele fazia exames cardiológicos dentro da barriga para saber se estava tudo bem, eu fazia todo o acompanhamento. Foi um momento mais tenso, foi mais difícil. Tive que fazer um enxoval ligeiro, o mais rápido possível, do jeito que desse, porque eu não podia ficar muito tempo em pé, porque a gente não sabia qual era a situação. E tive que interromper a quimioterapia no meio do caminho, que não é uma boa escolha, né, uma boa opção. Interrompi a quimioterapia no meio do caminho para dar continuidade à gravidez e esperar o máximo possível para que ele ganhasse peso e crescesse. Quando eu descobri, ele era muito pequenininho, ele estava com baixo peso para a idade gestacional. E aí, milagrosamente, ele ganhava muito peso por semana. Eu não lembro se eram 100 gramas por semana, mas eu lembro que era muito peso para um bebê de uma gravidez normal, no período gestacional normal. Conseguimos fazer ele ganhar muito peso e chegar num peso saudável. Quando eu fiz 32 semanas, a minha médica falou, olha, a gente tem que fazer um parto porque os rins podem entrar em falência, você pode ter falência renal a qualquer momento. E aí ela conseguiu segurar por mais 2 semanas, e aí com 34 semanas fizeram o parto do Heitor, que é o meu segundo filho. Ele nasceu, foi direto para UTI, esse eu já consegui ver, nasceu, eu já consegui chegar perto, olhar pro rostinho dele, ver que estava tudo bem. Nasceu um bebê grande, para 34 semanas, ele era um bebê grande, tanto em peso, ele já tinha 2,9 kg, ele já tinha 50 centímetros, era grandão, mas precisou ir para UTI porque nasceu muito cansado.
E aí na UTI ele ficou em torno de 10 dias. Eu recebi alta, tive que ir pra casa. Foi outro sofrimento, mas isso em outro momento eu conto sobre o nascimento dele, com mais detalhes. Foi liberado para ir pra casa e eu voltei pro tratamento 45 dias depois que ele nasceu. Voltei pra quimioterapia para tentar recuperar o que já estava muito ruim. Na época eu estava com uma perda de proteína de 8.000 miligramas, 8 gramas de proteína, isso é muito. No normal é a gente perder até 140 e eu estava com 8.000. E aí a gente entrou com um tratamento de choque para poder recuperar o tempo que ficou sem o tratamento. Nós voltamos ao tratamento com muita intensidade. Também foi difícil porque eu tinha um bebê de 45 dias e estava fazendo quimioterapia. Eu não pude amamentar por conta disso, nenhum dos dois filhos. E minha mãe que ficou por tomar conta dele. Eu não tinha disposição física, então minha mãe e meu esposo ficou pelos cuidados do Heitor. Eu lembro que da gestação do Heitor, do nascimento do Heitor, eu praticamente não levantei nenhuma madrugada. E não foi porque ele não levantava de madrugada, é simplesmente porque eu estava tão dopada de remédio que eu não dava conta. E aí acabou que eu não tinha essa disposição para cuidar do Heitor, para dar banho, para levantar de madrugada, para fazer mamadeira, para cuidar, porque eu estava muito debilitada por conta da quimioterapia. Mas ao mesmo tempo eu só conseguia ser grata a Deus, porque apesar de toda aquela situação difícil, de tudo aquilo, eu tinha gerado um ser que era perfeito e que estava saudável ali. E que, na verdade, aquilo ali que eu estava sendo privada de viver com ele, eu tinha plena certeza que ele ia saber do imenso amor que eu tenho por ele. E apesar de tudo isso, de toda essa dificuldade, eu sabia que tinha Deus, que era o que estava me dando sustento. E que tudo que Deus faz tem um propósito. Que por mais que a gente não entenda na hora, em algum momento a gente para, reflete, pensa e descobre qual era o propósito de Deus na nossa vida. Aquilo tudo ali era necessário. Só depois eu fui entender qual era o propósito de Deus. E aí, quando o Heitor já estava com 2 anos, eu ainda estava em tratamento, eu ainda faço tratamento, hoje ele tem 5 anos, e eu ainda faço tratamento, eu ainda tomo imunossupressor, eu ainda tomo corticoide, mas eu parei logo quando ele estava com 1 ano e meio, a gente parou a quimioterapia, parou as sessões e entrou com um remédio via oral. É quase que uma quimio oral, porque ele é um imunossupressor e tira toda a imunidade. A ideia é reduzir ao máximo a imunidade. E aí, nós decidimos fazer uma viagem com a família toda, porque já estava melhor, já estava tudo entrando no seu ritmo. E aí, um dia antes da viagem, eu tive uma crise, precisei ir ao meu médico, ele me atendeu na emergência. Chegou lá, eu descobri que eu estava com pneumonia. Pneumonite, mais precisamente, que é a inflamação do pulmão. E a gente estava com a viagem internacional comprada, eu ia passar 9 horas dentro do avião e eu estava com pneumonia. E aí, né, pneumonia, viajar 9 horas de avião não era mais recomendado. Fui, porque já estava tudo certo, tudo planejado, tudo comprado, tudo pago. Fomos viajar, graças a Deus. Nada já aconteceu, mas eu voltei e aí eu tive que entrar num novo tratamento porque eu tava com o lado direito do pulmão já mais comprometido. Precisava fazer o tratamento de novo e descobri que toda a quimioterapia que eu fiz era prejudicial para essa outra doença que já estava em curso ao longo da quimioterapia. Tratei também a pneumonite, graças a Deus regrediu 100% a doença. E hoje, apesar de continuar no tratamento, eu tive uma redução dos meus medicamentos. Na época que eu viajei, eu estava tomando 14 comprimidos por dia. Hoje eu tomo 8, que isso é muito menos, bem menos mesmo. Já fico muito feliz de saber que só tem 8. Agradeço a Deus todos os dias quando eu olho para aqueles 8 medicamentos, porque só são 8, não são mais 14. Continuei o tratamento com imunossupressor e acompanhando.
Eu lembro que em um período eu perguntei pro meu médico, quando eu vou parar de tomar esses medicamentos? Porque já tem muito tempo, já está se estendendo, o que era para ser por 2 anos, já chegamos aí em 5, estamos com quase 6. E aí ele falou, olha Camila, provavelmente você vai continuar com uma dose do imunossupressor por muito tempo, até a gente conseguir estabilizar a sua proteinúria. Atualmente, nessa época eu estava com 300 miligramas de perda de proteína na urina, que era já acima ainda do ideal, que era 149. E ele falou pra mim, olha, a gente vai conseguir estabilizar aí nesses 300 e provavelmente nunca vai voltar ao normal. Tudo bem, eu vi aquilo ali e deixei. Na minha cabeça, acho que pra Deus nada é impossível, né? Olha tanta coisa que eu já passei. E fui fazer um acompanhamento, hoje a minha proteinúria é em 90. E isso já se estende por 2 anos. Então, o que provavelmente não voltaria ao normal, voltou ao normal e estabilizou. Bom, a ideia desse vídeo era contar um pouquinho da minha história justamente para que as pessoas que passam por essa situação ou que conhecem alguém que está nessa situação, ou até mesmo se é você que está assistindo, passa por isso, entender que acima de qualquer diagnóstico humano, acima de qualquer pessoa aqui nessa terra, existe um Deus. E que se ele tem um plano para sua vida, não vai ser nenhum médico, nenhum diagnóstico, nenhuma doença que vai impedir que isso aconteça. Hoje em dia eu consigo entender que tudo isso aconteceu para que a glória de Deus se manifestasse. Que as pessoas possam ver que, independente da situação que você passa, você tem capacidade de vencer. Ao longo de toda essa doença, eu fiz 2 faculdades, estou terminando a segunda, 2 pós-graduação, fechei uma empresa, abri outra, eduquei, criei os meus filhos pessoalmente, estou lá com eles pessoalmente, fazendo tudo em casa, cuidando deles e vencendo toda essa dificuldade dessa doença. Hoje em dia, por conta do uso crônico de corticoide, que eu uso há 13 anos, eu desenvolvi uma necrose, na verdade múltiplas necroses ósseas. Teoricamente eu deveria estar na cadeira de rodas, mas não estou, porque eu sou teimosa, normalmente eu uso esse termo. Porque eu tenho, as minhas 2 pernas são necrosadas, a metade do fêmur das 2 pernas, a metade da tíbia das 2 pernas, a cabeça do fêmur das 2 pernas, o tornozelo da perna esquerda, o crânio e o cotovelo esquerdo. Então eu tenho múltiplas necroses ósseas e isso gera um risco de quebra muito grande. Então, se eu ficar em pé muito tempo, eu tenho um risco da minha perna quebrar. Mas ainda assim eu confio em Deus. Apesar de toda essa situação, eu acho que se a gente acreditar nele, tiver fé, tudo isso passa de uma maneira mais leve. Não é que passa despercebido, é que realmente passa de uma forma mais leve, mais fácil de descarregar. Porque sozinho, provavelmente nesse momento eu já estava em um estágio de loucura, sem conseguir entender o porquê de tudo isso. Porque o papel da gente é sempre questionar, por que comigo? Por que aconteceu isso comigo? E a gente começa a puxar do nosso passado tantas coisas boas que a gente fez, todo a nossa índole, a nossa forma de ser, de agir, e fica sem entender o porquê que essas coisas acontecem com as pessoas. Mas se Deus tem um propósito na nossa vida, a gente precisa cumprir ele até o fim. E aí, depois disso tudo, eu comecei a entender que o meu propósito era ajudar outras pessoas dessa forma. E eu consegui isso através da nutrição. Consigo isso através da nutrição. Que é mostrar para as pessoas que, apesar de todo diagnóstico ruim, de toda a situação ruim, que a gente consegue levar uma vida de uma maneira mais tranquila. Eu não vou dizer normal não, porque quando me disseram que eu tinha lúpus, me disseram que eu podia ter uma vida normal. E na verdade não é uma vida normal. Mas dá pra gente levar uma vida, dá pra gente viver, dá pra acima da doença, a gente ter uma vida feliz, tranquila, formar uma família e viver. Eu acho que tudo nessa vida se resume justamente na sua vontade de viver. Querer viver, é querer realizar, é querer ser mais, é querer ser além da doença. Eu não sou o lúpus e jamais vou ser ele. Ele tá ali e ele vai ter que aprender a conviver comigo, com a minha felicidade.